maravilhoso dia! Sejam bem-vindos, mais um Dose Dupla. E a gente está falando aqui sobre adaptação, velocidade, e a gente sabe que nem todo mundo se comporta da mesma forma, né? Eu sei de mim que eu não me comporto da mesma forma que várias pessoas que têm muita velocidade, e outras que às vezes têm mais tranquilidade quando precisa, e eu me comporto de uma forma totalmente diferente. E a gente sabe que existem alguns perfis comportamentais que vão influenciar nessa forma de se comportar, de encarar essa adaptação. E nem sempre o nosso comportamento vai ser igual ao do outro, a gente não pode se comparar, né, Aline? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, que a gente sabe que tem 4 perfis principais, né? Aliás, são 4 perfis, e cada um de nós temos pelo menos 3, não é isso? Sim. No máximo 3, né? Mas é isso mesmo, Carol. Cada um de nós tem... Na verdade, a gente tem os 4, né? Só que no máximo 3 são relevantes em você. O mais comum é que existam 2 ou 1 relevante, né? A Carol, por exemplo, tem o perfil dela relevante, executor, e é um extremo, que tem só um. E eu sou outro extremo, que eu tenho aqui o comunicador, o planejador e o analista, né? Então, quais são os 4 perfis? São exatamente esses. Olha como a gente se completa, Carol. Até nisso é muito legal. O perfil que falta em mim, você tem o perfil que falta em você em quantidade maior, né? Eu tenho. Acho que é por isso que a gente dá tão certo assim, né? Mas, então, executor, analista, planejador e comunicador. Como esses perfis vão funcionar nessa questão da velocidade e também da adaptação, né? O executor, ele é rápido, mas nem sempre ele vai se adaptar fácil. Por quê? É do jeito dele, da forma dele, como ele faz, como ele sabe. E às vezes lidar, né, com essa flexibilidade para ele fica mais difícil. Né? Se comunicar de uma forma mais adaptativa que o momento pede. Então, tudo que falar de planejamento, análise e principalmente comunicação, né, flexibilização, o executor vai ter um pouquinho de dificuldade nisso, mas em termos de velocidade, ele é o campeão. Ele é o que mais vai fazer rapidamente. É fazer um executor pirar, é você falar assim, eu duvido que você consegue. Então, toda vez que o mercado desafia, né, assim, Carol, ele entra em ação imediatamente, né, de um jeito ou de outro. Existem, não é porque é executor que é bravo, não tem isso. Executor é simplesmente aquela pessoa que não deixa para amanhã. Ela faz imediatamente, ela quer ficar livre, ela fica feliz com o resultado, o negócio dela é a meta, o objetivo dela é o resultado, não são as pessoas, né? E assim também a gente tem com foco no resultado o analista. O problema do analista é que ele não é nada veloz. Quanto mais lento, quanto mais pressão, às vezes mais lento ele fica. E às vezes também ele tem um pouco de dificuldade de se adaptar, mas ele se adapta melhor do que o executor, né? Ele já vai ter visto todas as possibilidades, todas as vias de acesso, então ele vai conseguir caminhar por esses caminhos com mais segurança. Então ele se adapta mais rápido, tá? E a velocidade dele realmente é ruim. Essa pessoa precisa se forçar a ter resultado de velocidade. Já o comunicador, ele tem velocidade, sim, e boa até. Ele é super empolgado. Topa? Topo. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos mudar? Vamos mudar. Apareceu essa sugestão, esse novo curso, tudo ele topa, né? E ele também se adapta. Ele conversa com uma pessoa que fala muito, como que fala pouco, como que gosta de um assunto, quanto que gosta de outro. Ele se adapta extremamente às coisas. Então, ele se adapta e tem velocidade. É o perfil perfeito? Não, porque ele tem um problema com ele. Consistência. O comunicador não consegue ter persistência, resiliência, consistência naquilo. Então, a velocidade que aparece, some. A adaptação que aparece, some. Não é que some que ela deixa de existir, mas ela não ganha continuidade para o próximo passo. Então, o comunicador se adapta, tem velocidade. Mas se ele não tiver consistência, não vai ter fundamentação para seguir. E por último, o planejador. Tanto o comunicador como o planejador, o foco deles estão em pessoas, né? Nas relações. Então, o planejador é aquela pessoa, como o nome já diz, que planeja demais. Então, ele também, assim como o analista, vai ter uma adaptação rápida, porque ele já olhou todas as possibilidades.
Só que a velocidade dele é lenta, porque ele vai precisar revisar, ele vai ver se está atingindo o planejamento. Se não tiver, como que ele vai fazer? Ele vai replanejar. E às vezes ele fica ali costurando aquilo e a velocidade não aparece. Então, olha, como que a velocidade é importante, a adaptação também. Mas cada pessoa vai se enxergar de um jeito. Cada pessoa vai ver que talvez ele seja mais veloz e menos adaptado. Talvez não, eu sou mais adaptado e menos veloz. E aí, como a gente sempre fala aqui no canal, é entender o que é preciso e tentar, né, se adaptar. O que precisa fazer para que deixar o lugar onde eu estou e alcançar o lugar que eu quero estar. Ou o lugar que é preciso estar no momento que a gente está passando. É isso, Carol, mais ou menos que você pensou de eu dizer, da gente conversar aqui? É isso mesmo. É muito interessante, Aline, que à medida que você está falando, eu estou pensando assim, a gente está se avaliando, né? Tenho certeza que quem está ouvindo, está assistindo, está pensando em si mesmo. Mas tem também aquelas pessoas que trabalham com a gente. De repente a gente não entende por que elas são diferentes, né? Nossa, mas eu me adaptei tão fácil, eu sou tão rápida. E aí alguém da minha equipe podia ser tão rápido como eu. Nossa, meu marido, não, minha esposa. E a gente começa a entender por que essas diferenças elas existem, né? E é saudável para o relacionamento que a gente seja diferente também. Mas a gente precisa entender também que o outro, ele tem esse padrão de comportamento e ele precisa ser respeitado, né? E todos os perfis têm um lado positivo, não tem perfil errado, né, Aline? Isso. Você falou tudo, Carol. Não existe perfil ruim, né? Existe, cada um tem seu talento e cada um tem, a gente costuma falar de forças e fraquezas, né? A gente tem forças e tem fraquezas e tá tudo certo. Não dá para ser só forte, não dá para ser só fraco. A gente precisa utilizar os nossos talentos, as nossas habilidades. E respeitar isso faz toda a diferença. E entender, pelo menos que existe, para na hora, né, essa parte que também, nossa, fulano é lento, nossa, fulano é lerdo. Não, mas vai olhar, ele não tem erro, ele quando vai dar uma opinião é certeira, ele é uma pessoa extremamente estudiosa. Então, se a gente for seguir as outras semanas, for comparar os outros perfis, o conhecimento ele vai estar muito no planejador, no analista. Ele não vai estar tanto no comunicador e no executor. E já a ação vai estar mais no executor, né? Então, um pouco no comunicador, mas tem que olhar a questão da consistência. Todos, a criatividade. O comunicador é extremamente criativo, né? A inovação talvez passe pelo planejador, porque ele vai planejar, vai ver peça, o analista vai olhar. Então, assim, né? Cada coisinha dessa, cada um desses pilares que a gente está construindo aqui esse mês, a gente vai entender que nos perfis isso vai funcionar diferente. A gente quis trazer isso na primeira semana para você, não vai repetir esse assunto, mas começa a entender que para todos os pilares que a gente vai falar aqui, existem ações diferentes perante os padrões comportamentais. Aline, essa diferença de padrão, né, comportamental, e na verdade eu entendo que são preferências, né? Ninguém nasceu assim e vai morrer assim. E a gente pode ir desenvolvendo outras habilidades ao longo do caminho, né? Eu já percebi que eu sou muito estabanada, porque eu sou executora, então quando eu assusto eu já fiz, mas é um padrão que eu me comporto. E eu, quando eu percebo isso, que eu já percebi, eu começo a trazer para mim alguns aspectos assim do planejador, do analista. Ah, eu posso analisar isso melhor, né? Eu posso colocar um prazo maior para não entregar tão rápido e não entregar de qualquer jeito, porque é muito importante para mim o prazo. Então, às vezes, eu deixo outras coisas de lado para fazer questão de entregar na hora. E tem outras coisas mais importantes, né? Da mesma forma, quem é muito comunicador, de repente precisa ter uma pitadinha de executor. E isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, mas é preciso perceber primeiro, né? Por isso o autoconhecimento é tão importante, né? Nossa, o autoconhecimento é tudo. Eu não sou nada executora, mas hoje eu sou muito mais, sou 100% mais executora do que eu era. Hoje eu foco muito no resultado e aí eu tenho que frear um pouco com as pessoas, porque por ter dois perfis e os dois primeiros, né, tanto o comunicador como o planejador que foca em pessoas, eu às vezes deixo de focar no resultado, eu às vezes deixo de focar no processo. E aí, quando eu vou para o processo, eu vou primeiro no analista, que ele é lento. Então, assim, eu tenho que toda hora estar resgatando o meu executor, que é o que a gente está falando aqui, né, Carol? Então, assim, é muito importante. Agora, eu quero te livrar de um peso. Você não é Gabriela que nasci assim, vou morrer assim. Perfis são adaptáveis.
né? E eles vão mudando. É lógico que geralmente você tem um perfil que ele é mais, vai te acompanhar por mais tempo na vida, durante mais fases ou sempre, mas o restante troca. E às vezes, por exemplo, a Carol hoje, ela fez o teste, é só executora, mas daqui 6 meses ela pode ser uma executora analista. Depende do momento que a pessoa está passando. Então, isso não é uma definição, isso não é uma assinatura, né? Isso é uma percepção de comportamento que a gente deve olhar com cuidado para entender e não ficar se martirizando, se chicoteando tanto, né? Se cobrando de determinadas formas. E sim olhar onde estão as minhas habilidades, onde estão os meus talentos. Porque no momento eu preciso ter velocidade e ter adaptação. Como eu vou funcionar dessas duas coisas perante o perfil de comportamento que eu tenho, ou seja, me respeitando. Eu acho que é mais ou menos por aí, Carol, que a gente tem que passar um recado, né? A gente está cobrando o resultado, mas a gente quer dar toda a base que as pessoas precisam saber, né? De como me adaptar para ter esse resultado. Aline, eu recebi um feedback, né, dessas últimas semanas, de uma pessoa que está participando já do Mentalidade Empreendedora, e ela falou o seguinte: eu sou muito lenta, eu não estou conseguindo colocar em ação, eu estou refinando muito meu produto, a forma de oferecer, a forma de ir para o mercado, e isso tem tudo a ver com esse perfil, né? É uma pessoa analista, que a gente já sabe, e que pode, de repente, se sentir pressionada por esse momento, porque precisa ir para o mercado, mas não está tão à vontade porque não consegue entregar de qualquer forma. E aí, por mais que eu fale assim, a gente precisa de velocidade, a gente precisa fazer, precisa começar de alguma forma. Essas pessoas desse perfil não vão se sentir tão à vontade quanto eu me sentiria, né? Sim. Carol, eu não ia tocar nesse assunto, né, para a gente finalizar o vídeo dentro de um período estipulado que a gente fez, mas eu acho que nada é por acaso, eu não acredito em acaso. Então, eu quero dizer que eu participava muito dessa mesma ideia, sabe? De custar colocar o meu produto. Eu comecei a entender e a pensar quais coisas que eu precisava trazer para esse processo que me colocassem em ação com mais velocidade, tá? Então, hoje eu não falo assim, eu vou entrar em velocidade por causa do corona. Não, não falo. Eu falo, eu vou entrar em velocidade porque eu sei que tem pessoas que estão morrendo. Isso é verdade, né? Tem casos pesados que eu estou acompanhando. Eu vou entrar em velocidade porque eu sei que tem gente separando. Eu vou entrar, aí me move. Lembra que meu foco é pessoas? Então eu estou trazendo uma necessidade do momento para mim, diferente do corona, porque o corona não me move, gente. Ele não me move. Ele me move assim, vou ter cuidado e tal, mas ele não me faz entrar em ação de produto, de resultado, de atendimento, não faz. Então, assim, eu não sei qual é a sua realidade, mas eu tive que entender qual que era a minha para me trazer velocidade. E eu comecei a desmistificar. Às vezes a gente tem uma palavra e eu pergunto para você, o que é velocidade para você? E aí eu comecei a ver nas minhas crenças, isso não tem... Foi agora, nesse período mesmo, que me pressaram também, Aline, velocidade. Aline, agora é hora de sair na frente. E aí eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a recuar. Na hora que eu vi, eu tava na parede, igual uma lagartixa. Falei, meu Deus do céu, e agora? Por que eu vou? Literalmente paralisada. E aí eu pensei, eu falei assim, mas peraí, o que é velocidade para mim? Aí eu comecei a entender que eu estava achando que velocidade era ir contra os meus valores, que velocidade me fazia depois. Lembra do período de exaustão que a gente falou no outro vídeo? Que a velocidade me faz gerar exaustão. Eu pensei, mas isso tudo é crença de coisas que eu já passei. Velocidade simplesmente estar mais rápido do que eu estou agora. E será que eu não posso aumentar 10% de velocidade, 5%, 15% de velocidade? Será que realmente isso vai me gerar exaustão? E onde que está que velocidade tem a ver com valores? Onde? Lugar nenhum. Mas a pessoa que interpretava assim. E isso me paralisava, literalmente paralisava. E hoje eu comecei a entender, falei assim, olha, até a proposta do canal foi assim. Eu falei, Carol, eu acho que o momento é de velocidade. Ela, então vai falar sobre isso? Aí eu, ai, cara. Aí, o que foi? Eu falei assim, é meu problema, Carol. Como é que eu vou falar disso para as pessoas? E aí eu falei assim, não. Eu falei, não é à toa. Quem sabe, né? E aí quando eu fui falar, escrever texto, eu escrevi no desafio, escrevi outros textos. E aí eu fui falar tanto de velocidade que eu achei o ponto da minha velocidade. Por isso que o nosso primeiro dose dupla foi velocidade permitida.
Comece a refletir o que é velocidade para você. A gente tende a pegar uma palavra e julgar outro significado dela. Velocidade não é infringir valores, Aline. Velocidade é simplesmente andar mais rápido. Quanto? Quanto for permitido para você. E aí ficou leve. Então, talvez essa pessoa não está entrando em velocidade, porque tem um sabotador perfeccionista gritando ali, que está travando a velocidade. O problema dela não é a velocidade. O problema dela é, você tem que estar perfeito, porque senão vão criticar. Aí ela tem que arrumar algo que a velocidade fale mais alto. Porque na hora que ela fizer isso, a velocidade vai ganhar destaque sobre a perfeição. E as coisas vão acontecer. Espero que ela assista, ou ele assista, porque isso é dor de muita gente, né? E que faça sentido para as pessoas que estão passando por esse momento. Principalmente para os perfis, né? É o assunto do momento, planejador, analista, né? Que são os perfis que mais sofrem com a velocidade. Falei demais, né, Carol? Muito esclarecedor. Obrigada. Gratidão, eu, sempre. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que esse assunto sobre os perfis, sobre a velocidade de cada perfil, sobre como olhar isso, né, de acordo com o seu perfil, tenha trazido clareza para que você respeite também os seus limites. Mais uma vez, né, a gente falou sobre isso no último vídeo, mas também entenda que é possível mexer, é possível se desenvolver depois de perceber qual é o seu perfil, depois de perceber quais são os pontos de melhoria que você entende para você. Então, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo. Até o próximo, né? Um excelente aí final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Eu espero que o conteúdo tenha sido realmente clareador, significativo, né? E que ele traga mudanças efetivas e positivas para vocês. Se as mudanças não forem positivas, deixa do jeito que está. Não mexe no time que está ganhando, só se mexa para ganhar mais. Combinado assim? Um beijo grande, um maravilhoso final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.